meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais um Evangelho no Lar. Seguimos agora fazendo uma prece de agradecimento para que possamos nos conectar com os irmãos da espiritualidade e que possamos assimilar as palavras do Evangelho para que possamos usar no nosso dia a dia, na nossa semana e durante toda a nossa jornada. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, pedindo a sua luz, a sua paz, para que nos assista, assim como os irmãos espirituais, amigos que incondicionalmente nos ajudam, também possam compartilhar e participar dessa leitura do Evangelho conosco. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, que nos ilumine e que nos ajude a assimilar essas palavras para que possamos fazer delas a nossa diretriz para o nosso caminho, para que tenhamos uma jornada com menos dor e com mais conhecimento. Que assim seja. Bom Evangelho a todos. Olá a todos, iremos dar continuidade ao Evangelho no Lar, na leitura do Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 6. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Continuando a questão 257. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, de resto, não confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente com as do corpo. Não podemos tomar essas últimas como análogas, mas apenas como termo de comparação. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas este sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, uma vez que ele se queixa de frio e de calor. Ele não sofre mais no inverno que no verão, e o temos visto passar através das chamas, sem nada experimentar de penoso. A temperatura não lhes causa, pois, nenhuma impressão. A dor que ele sente não é propriamente uma dor física, mas um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre entende, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes externos. É mais uma lembrança que uma realidade. Porém, uma recordação também penosa. Há algumas vezes, entretanto, mais que uma lembrança, como iremos ver. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cristiane e eu vou dar sequência à leitura e reflexão sobre o capítulo 6, o item que fala do ensaio teórico da sensação nos espíritos, a questão 257, e hoje eu vou ler o parágrafo 3º e 4º e depois fazer uma reflexão a respeito. Então vamos lá. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se depreende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente os vermes não lhe roíam o perispírito e ainda menos o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material.
Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado ao perispírito, que lhe causava ilusão que ele tomava por realidade. Assim, pois não haveria no caso uma reminiscência, porquanto ele não fora em vida. Ruído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, porque por já não haver nele espírito, nem perispírito. Este, desprendido do corpo, experimenta a sensação, porém, como já lhe chega por um conduto limitado, ela se lhe torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que é no espírito que está a consciência, lógico que será deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria. Exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etéreo se torna a essência do espírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas dizer-se-á, desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro e inacessível a umas, deve ser-los igualmente a outras. Assim é de fato com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhes causa. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos fazer, porque, a esse respeito, somos mais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição e visão, que essas faculdades são atribuídas do ser todo e não como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo eles as têm? Ignoramo-lo. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem exprimir ideias que não possuímos. Precisamos como é, por falta de termos próprios, os dos selvagens, para produzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Então, aqui eu finalizo a leitura e eu vou fazer uma pequena reflexão. O texto, ele fala por si só, né? Então, não tem muito o que explicar. Então, ele inicia dizendo que o corpo se depreende, o espírito se depreende do corpo mais ou menos lentamente, né? Então, sobre isso, a gente tem na obra do André Luiz relatos de vários casos de desencarnação. E a gente sabe que nunca uma desencarnação é igual a outra. Primeiro tem o falecimento do corpo e depois o falecimento do espírito. Esse tempo entre a morte do corpo e a do espírito depende muito do grau evolutivo daquele espírito. Como escreve Kardec, é comum que ocorrer certa confusão mental, de não compreender muito bem o que está acontecendo. Então, na sequência, o texto fala de uma situação de um suicida que sente os vermes o roer. É claro que tais vermes não ruiu o espírito nem o perispírito, e sim o corpo. E como que ocorre, então, essa impressão? Então, no texto ele fala que no primeiro parágrafo ele vai falar que quando uma pessoa perde um membro de um corpo,
do corpo, ela sente coceira naquele membro, mesmo ele não estando ali. Da mesma forma, o espírito, mesmo não tendo o perispírito, o espírito, mesmo não tendo o corpo, ele pode sentir sim as sensações da coisa que acontece lá no corpo. Ou seja, conserva-se uma ligação com o corpo que causa a ilusão que é tomada como realidade. Então, lembrando que o corpo, ele não sente nada sem o espírito ali. O corpo é como se fosse uma madeira, né? Ele não vai sentir nada se não tem um espírito que dá vida para ele. O perispírito, que é o envoltório do espírito, ele que se conecta com cada célula do nosso corpo físico. Então, e é ele que transmite essa sensação para o espírito. Então, o espírito é que nos dá a consciência, nos dá a consciência desse sentimento, nos dá a consciência dessa sensação. Então, quando ainda somos muito materialistas, ao desencarnarmos, a nossa ligação com o corpo e com todas as coisas materiais ainda é muito forte. O que faz com que tenhamos, então, essa sensação de dor, ou falta de ar, outras coisas que estão no corpo físico e não mais no espírito e nem no perispírito daquela pessoa que desencarnou. Por outro lado, quanto mais espiritualizado estivermos, menor vai ser essa sensação. Porque aí o perispírito está mais sutil, né? Então diminui essa ligação com o corpo e diminui também essas sensações. O texto fala que é pelo perispírito que as sensações agradáveis e desagradáveis que é transmitida ao espírito. Porém, que os espíritos elevados não sentem, mas eles têm sim uma sensação íntima de um encanto indefinível, de forma que ainda não podemos compreender, porque ainda somos muito limitados, né? Ainda não somos cegos diante da luz, conforme está no texto. E que o espírito elevado tem sim todas as sensações de visão, de percepção, mas são coisas que ainda a gente não pode compreender, eles também não podem explicar, não conseguem, enfim. Então, assim, eu finalizo dizendo que, diante de tal estudo, que ele possa nos inspirar a buscar cada vez mais a nossa evolução espiritual, para que possamos, o quanto antes, então, ter tais encantamentos indefiníveis, né, reservados aos espíritos de luz. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, chegamos ao final de mais uma leitura do Evangelho e com esta sensação de paz e harmonia, elevemos o nosso pensamento ao Jesus mais uma vez e agradecê-lo por tudo que nos oferta, por tudo aquilo que nos traz de bom, para que possamos ser espíritos melhores, para que possamos cumprir com os objetivos traçados no planejamento espiritual para a nossa encarnação. Que essas palavras possam servir de reforço, para que tenhamos força a buscar a nossa reforma íntima e fazer do nosso lar e do ambiente que vivemos um ambiente melhor para nós e para todos que ali vivem. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, muita saúde e muita paz.